Eu quero tocar com você aqui hoje na questão do sofrimento e dessa questão de como se livrar do sofrimento. Essa é uma playlist aqui no canal. Estamos trabalhando com você. Estamos tomando ciência juntos de como se torna possível esta liberação, uma nova condição de consciência onde não esteja mais presente o sofrimento. No entanto, nós temos que olhar para isso de uma forma nova. Como eu tenho sempre encarecido isso aqui dentro desses encontros. Nós temos uma forma de perceber a vida a partir de um fundo de conhecimento, de experiência, dentro de um modelo de propaganda, ou seja, de aceitação, como nos é ensinado, mostrado, como nos é incutido, de uma forma equivocada. Nós precisamos descobrir o que o sofrimento representa, o que ele significa. Em geral, nós apenas entramos num superficial contato, que na verdade não é um contato, é uma forma reativa de responder à experiência nesse formato do sofrimento. Mas nós nunca nos aproximamos da verdade do sofrimento para investigar o que é o sofrimento. Ele tem diversas formas. Ele aparece de diversas maneiras na nossa vida. Mas nós não estudamos isso. Reparem como nós nos comportamos. Toda a nossa energia de interesse na vida é para cuidarmos desta nossa vida. E aqui eu coloco sempre a vida de duas formas. Ou nós temos a real vida, e a real vida ela é desconhecida, ou nós temos a conhecida vida, que é a vida como nós a conhecemos. O nosso trabalho aqui é tomarmos ciência da real vida e nos livrarmos desta vida como nós conhecemos. É nessa vida como nós conhecemos, é nela que estamos envolvidos com esses diversos interesses para fazê-la cada vez melhor dentro de um padrão ou modelo cultural, social, humano. Assim, a nossa energia, em geral, a nossa energia, ela está envolvida apenas nisso. Aqui nós estamos com você explorando essa questão do despertar da inteligência. Esse é um outro assunto aqui de muita relevância para todos nós. O despertar da inteligência é a visão da vida real. É o fim desta particular vida que estamos vivendo, onde está presente o sofrimento. Nós nem mesmo nos damos conta da nossa real condição interna, mental, sentimental, emocional, de pensamento, de contradição interna dentro de cada um de nós. Nós não nos damos conta daquilo que se passa conosco, porque todo o nosso interesse está em conseguir coisas na vida. Para nós, isso é
a vida, essa particular vida, onde estamos dentro dela realizando coisas, obtendo coisas. Temos um pensamento de que nós precisamos de muita coisa ou de muitas coisas, de tudo o que o mundo nos mostra, nós precisamos. Então, nós vivemos dentro de uma formulação de história humana, de vida humana, sem a ciência de nossa condição interna, aonde está presente o sofrimento. Por exemplo, o medo é uma forma de sofrimento. Mas já nos acostumamos a essa condição. No máximo, nós tentamos escapar de situações que nos mantenham afastados da questão do medo. Então, nós estamos sempre se afastando do medo. Repare, o medo é uma forma de sofrimento. Quanto à questão dos desejos, por exemplo, não percebemos o que implica esse movimento em nós interno de desejo. Assim, nos afastamos do medo. Não percebemos que a presença do medo é, na verdade, a presença do sofrimento. Mas o mesmo ocorre com os desejos. Em geral, nós queremos apenas nos livrar do medo, porque sentimos o sofrimento presente no medo. Embora não temos plena ciência de que o medo é apenas uma, entre as diversas formas de sofrimento que nós temos. Mas quanto aos desejos, nós continuamos indo em busca deles. A ilusão presente em nossa mente, nesta consciência, isso está presente porque não estudamos a nós mesmos. Não observamos o que se passa internamente dentro de nós. A ilusão é que, na realização de desejos, a felicidade, encontramos a paz, o amor, a liberdade. Isso é algo inteiramente falso. Uma vez que não estudamos o que é o medo, não compreendemos o que é o desejo. A não compreensão também do que é o desejo nos coloca constantemente nesta ou naquela outra forma de medo. Então, nós temos aqui, por exemplo, para lidar com o sofrimento, precisamos compreender o desejo, compreender o medo. Então, boa parte da nossa vida consiste dentro desse processo de desejo e medo, onde está presente o sofrimento. Mas parte do sofrimento não é só medo e desejo. Nós temos a preocupação, a ansiedade, nós temos a depressão, a angústia. Nós temos o conflito presente em nossas relações. Agora, quando você se aproxima e olha de perto isso, você percebe que tudo isso se sustenta no medo. O desejo é basicamente o medo. Você procura algo. A ideia de encontrar satisfação e prazer naquilo tem, no fundo, uma apreensão de que talvez aquilo não aconteça, não dê certo. Então, há uma busca no nível de ansiedade para alcançar aquilo.
Então, reparem, o medo está presente no próprio desejo. A angústia em nós é pelo passado, por eventos e acontecimentos que ocorreram no passado. Isso cria uma angústia aqui. Esse estado interno não investigado dentro de cada um de nós tem por princípio também alguma forma de medo. A preocupação é a mesma coisa. É muito importante a gente compreender essa questão do fim do medo. Uma vez que você compreenda o que é o medo e como se processa o fim dele, você tem um fim para o sofrimento. Então, como se livrar do sofrimento? Quando descobrimos o que é entrar num direto contato real com a experiência, percebemos esse experimentador dentro dela, se separando da experiência. Esse experimentador é o elemento em nós, que somos nós mesmos, dentro do medo, do desejo, da ansiedade, da preocupação. É por isso que nós temos aqui com você estudado essa questão da compreensão da verdade sobre o eu. Essa é a questão básica. As outras diversas questões, como o fim do sofrimento, como se livrar do sofrimento, como lidar com o medo. Nós temos inúmeras questões. Algumas nós formulamos e outras nós não formulamos. Mas nós as carregamos dentro de nós. Isso porque há algo em você que, com muita inteligência, percebe que não é natural sofrer. Como não é natural temer. Então, a ansiedade gira em torno do desejo. O medo gira em torno do desejo. Então, notem que está tudo interligado. O sofrimento, o desejo, o medo, a ansiedade, o passado. Um elemento que liga tudo isso, como um fio que liga as contas de um colar. O elemento principal ainda é o elemento pensamento, presente em você. O nosso trabalho juntos aqui, nele, temos um único propósito. E esse propósito é o despertar da verdade sobre nós mesmos. O que requer o despertar desta inteligência divina. Então, a real inteligência espiritual é a inteligência divina. E a única verdade sobre a inteligência, a real inteligência, é esta qualidade de inteligência. O ser humano, ele está em sofrimento. E por diversas razões. E por mais inteligente que ele seja, e realizador que ele seja, nesta ou naquela área, por mais que ele seja competente em aplicar aquilo que nós conhecemos por inteligência, nesta ou naquela área, ele ainda continua dentro da ilusão, que é a ilusão de se ver como uma pessoa, como alguém, tendo
uma identidade que se separa da vida. Então você é um cientista, tem uma grande inteligência, o que implica a presença de conhecimento e habilidade e experiência na sua área. Você é um matemático, você é um físico, você tem uma grande habilidade em lidar com a questão do espaço. Então você é um arquiteto. Então o ser humano ele tem desenvolvido essa assim chamada inteligência nesta ou naquela área. Aqui estamos enfatizando com você aquilo que nós temos chamado de real inteligência. A inteligência do sábio, a inteligência divina, a inteligência espiritual. Estar nessa inteligência é descobrir como lidar consigo mesmo. É se compreender nesse contexto da vida para a constatação da real vida livre do sofrimento. Então, a meu ver, quando há verdadeira inteligência, ela não é uma inteligência especializada nesta ou naquela área, ela é a inteligência da visão da totalidade da vida, é a inteligência da compreensão de si mesmo. O ser humano, ele vive, apesar de tudo o que ele consegue alcançar ou realizar, a partir de sua capacidade, habilidade, técnica, experiência, inteligência, ele continua na ignorância a respeito dele mesmo. Enquanto você não souber a verdade sobre si mesmo, haverá sofrimento, porque estará presente a ignorância. Um sábio no sul da Índia chamado Ramana Maharshi, quando pessoas o procuravam, inclusive cientistas, pessoas muito cultas, e perguntavam a respeito da verdade, ele dizia: enquanto não houver a compreensão da verdade sobre quem é você, todo e qualquer conhecimento ainda será o conhecimento dentro do contexto da ignorância. Então nós temos hoje um grande contato com a experiência, com diversas formas de conhecimento que a cada dia cresce, se amplia, mas todo conhecimento, ainda por estar crescendo e se ampliando, ele ainda continua sem o saber. Portanto, o conhecimento ainda é parte da ignorância. Aqui estamos lidando com você, apresentando para você a ciência da realidade, da real vida. Então, estamos lidando juntos aqui com algo que está fora desta assim chamada ciência ou conhecimento comum, que é o conhecimento que está sempre dentro de uma sombra, que é a sombra da ignorância. Nosso conhecimento, ele tem que ser ampliado, ele tem que crescer. Então, é um conhecimento que ainda carrega sempre algum nível de ignorância. A verdade do seu ser, a realidade divina,
é aquilo que está presente no despertar desta real inteligência. Como acessar o fim da ignorância? Tendo uma compreensão direta desse eu. Isso também representa o fim para o sofrimento. Então, a resposta para como se livrar do sofrimento está aí. A resposta para como lidar com o medo está aí. Na compreensão da verdade sobre quem é você. Então, Ramana Maharshi, o sábio de Arunachala, ele recomendava para as pessoas algo que é conhecido dentro do sânscrito como Atma Vichara. A Atma Vichara de Ramana Maharshi é o caminho direto para esse despertar da inteligência, para o fim dessa ilusão, desse centro ilusório que é o eu, vivendo essa particular vida, que é a vida onde o sentido de uma identidade que se vê separada de Deus está vivendo. A palavra Atma Vichara, em português, seria algo como auto-investigação, auto-inquirição ou auto-observação. Aqui no canal estamos trabalhando isso com você, lhe mostrando como, nesta vida, realizar isso. Esse foi o meu caminho. Meu contato com o meu professor foi em 1986. O despertar do seu natural estado de ser é algo possível nessa vida. Então, essas instruções ou ensinamentos diretos não é algo que você adquire intelectualmente, mas descobre dentro de você de uma forma vivencial. Então, o meu professor, Ramana Maharshi, ele dizia para todos que se aproximavam dele, a verdade do seu ser é sabedoria. Contato com a presença desta graça é a porta que se abre para esta liberação em vida. Então, estamos aqui para tomarmos ciência disso. É quando realmente a vida faz sentido. Porque estamos além desse formato de ser alguém dentro da vida. Estamos vivendo em nossa real natureza, quando o sentido do ego, do eu, não está mais presente. Então, esse é o nosso enfoque aqui, dentro desse canal. É o que estamos trabalhando com você. Nós temos, para investigar isso, oportunidades. Uma delas são esses encontros que nós temos aqui online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, nos aproximando dessa investigação. E é uma oportunidade de você descobrir o que é a verdade da meditação, que é algo que as pessoas também desconhecem. Na vida, descobrir o que é a ciência de ser é tudo. Uma vida sem a verdade da meditação é a particular vida do eu. Então estamos juntos aqui, sábado e domingo, investigando isso. Investigando a verdade sobre quem nós somos e realizando esse despertar. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Então fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e dá uma olhadinha também lá no
nosso outro canal chamado Marcos Gualberto. Tem um link aqui na descrição. Temos também centenas de vídeos por lá. Então fica aqui o convite e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Espiritualidade não é aquilo ligado a práticas espirituais ou a espiritualismos de qualquer tipo. Rituais, cerimônias, crenças,